Eu sou o Thiago Otucci, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar os nossos convidados de hoje, eu queria deixar aqui alguns recados de sempre, né? Enfim, então acesse lá o nosso site, clubefi.com.br. Lá você encontra sempre uma infinidade de conteúdos, ferramentas, relatórios e carteiras recomendadas. E se você está começando agora nesse mercado, também acesse a nossa área educacional, porque você também lá encontra sempre o nosso curso de fundos imobiliários, que já está na sua 4ª edição. Bom, hoje eu vou conversar com o Alexandre Miller e com a Júlia Bretz, que são da equipe de gestão da JGP Asset, e um assunto bem interessante, né? A primeira vez que a gente aborda aqui no nosso programa, a gente vai falar sobre o Fiagro. Enfim, então o assunto de hoje vai ser o JGP Crédito Fiagro Imobiliário, né, que já opera na B3 sob o código JGPX11. Tudo certo aí, Miller? Tudo bem, Thiago, obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Legal, Alexandre, então obrigado aí também pela primeira participação aqui no nosso programa. E Júlia, tudo certo contigo aí também? Tudo certinho, obrigada pelo convite, Thiago. Então tá certo, Júlia. Então eu queria também agradecer aqui a Carla, né, que é a responsável pela área de RI aí da JGP, pela ajuda também aqui na produção da nossa entrevista. E, enfim, como padrão aqui no nosso programa, né, a primeira participação aqui da gestora, eu queria que você falasse, antes de entrar, né, especificamente do assunto do Fiagro, eu gostaria que vocês falassem um pouco da experiência profissional de vocês e também sobre a gestora. Legal, Júlia, quer começar? E aí depois eu conto um pouquinho da minha história e da JGP, tudo de uma vez? Vamos lá, perfeito. Bom, Thiago, meu nome é Júlia Bretz, como você mencionou, eu estou aqui na JGP vai fazer 3 anos, e antes disso eu passei quase 6 anos no Sell-Side, no banco de investimentos americano, trabalhando sempre com análise de crédito. Antes de vir para a JGP eu era focada no offshore, e agora vindo para a JGP eu comecei a olhar um pouco também mais o mercado local, e aí a partir no final de 2020, que a gente lançou o nosso fundo de crédito ESG, eu comecei um pouco mais para essa vertente ESG, isso foi desenvolvendo para que caia no agro também, comecei a supervisionar as análises de agro que a gente começou a fazer, e estou aqui junto com o Alexandre na equipe para o Fiagro, então vou deixar ele falar um pouquinho aí da JGP e do nosso produto. Legal. Bom, começar aqui pela JGP. A JGP é uma casa independente de gestão, né, uma das mais tradicionais do mercado doméstico. A empresa foi fundada em 1997, quando um grupo de sócios resolveu deixar o então Banco Pactual, entre eles o André Jacuzzi e até o Paulo Guedes, né, 2 dos fundadores originais do Banco Pactual lá em 83, e por uma decisão de negócios, né, na época o controlador do Banco Pactual queria transformar o Pactual num banco de varejo, o pessoal achava que não era uma boa ideia, resolveram se desligar da instituição e começar uma gestora independente de recursos, né. Na verdade, a gestora começou com bastante foco no recurso dos sócios, né, mas como era um time que já tinha um track record e um reconhecimento fazendo gestão de recursos na mesa do antigo Banco Pactual, em pouco tempo os clientes começaram a procurar a JGP e falaram, olha, vocês não podem abrir um pouco para cliente, a gente não tem como fazer parte desses fundos, isso ali ainda na década de 90, né? Então, a casa começou como um hedge fund, né, um multimercado, aquele fundo com flexibilidade para transitar em diferentes estratégias, em diferentes geografias, já usando muito do investimento internacional na estrutura. E de lá para cá, a empresa fez um movimento de um hedge fund para uma asset management de plataforma mais completa, né? Então, a JGP em 2007 lança os fundos de ações dedicados, liderados pelo Márcio Correia, que vinha então também do Banco Pactual, e por ironia do destino, em 2014 a gente começa os fundos de crédito com a minha vinda para a empresa, também vindo para regresso do Banco Pactual. Então, o pessoal jura aqui que não tem nada combinado, mas é uma coincidência, assim, da gente ter muito ex-pactuais, até pelo André Jacuzzi, um dos nossos fundadores e nosso principal acionista hoje ter sido um dos fundadores do Banco Pactual também, né?
Então, a gente começou em 2014 os fundos de crédito, é uma célula que cresceu bastante, hoje a gente tem 4 bilhões e meio de reais sobre recursos nesse braço, e já explorando estratégias nichadas, né, além dos fundos que transitam no mercado de debêntures, no mercado de bonds, hoje a gente também tem fundos de special situations, que são aquelas reestruturações de dívida, aquelas causas judiciais que a gente compra. A gente tem um fundo de crédito ISG já há mais de um ano rodando no mercado, com um track record muito interessante. Em novembro do ano passado, a gente estreia a vertical de crédito agro, por meio do nosso Fiagro, que é o objeto aí da conversa. Então, basicamente, antes de vir para a JGP em 2014, eu passei 7 anos no Banco Pactual, e antes desses 7 anos, eu passei 4 anos na Icatu Hartford, fazendo também a parte de análise e gestão de crédito aqui no Rio de Janeiro. Bom, interessante, Miller. Então, a JGP é uma gestora já com bastante tempo aí, de história, e a gente pode afirmar hoje, então, que ela é especialista o foco dela é estruturação de crédito, não é? Na verdade, essa é uma pergunta que o pessoal faz bastante para a gente, porque a JGP ela ficou conhecida no mercado como uma casa macro, né? O André talvez seja um dos mais reconhecidos gestores de multimercados do Brasil, né? Cerca de 40 anos aí já de track record, uma consistência incrível nos fundos, e que acabou fazendo muito da fama da casa, né? Como uma gestora macro, né? Uma gestora que transita também em outras classes de ativo com uma certa desenvoltura. Mas a pergunta que o pessoal faz para a gente, sabendo desse nosso DNA, desse nosso passado, é, cara, o que vocês vieram fazer no crédito agro, né? Apesar também da gente hoje já ter uma posição de destaque no mercado de fundos de crédito em geral, essa pergunta ela surge com frequência. E a maneira como a gente responde é basicamente o seguinte: a gente acredita que a principal qualidade da JGP ao longo desses mais de 20 anos de histórico de gestão é uma capacidade de desenhar bons processos de investimento e de atrair uma boa qualidade de capital humano. Então, hoje, quando a gente fala do agro, a gente vai ter tempo aqui para falar um pouco mais, se diz muito, é importante ter lá a botina no campo, é importante conhecer as pessoas, certamente é importante, mas hoje, por meio dessas videoconferências, por meio da própria tecnologia, as distâncias se encurtaram. E a gente segue pensando nesses investimentos do agronegócio com o nosso DNA, pensando de cima para baixo. A gente começa pensando como as grandes classes de ativos tendem a se comportar daqui para frente. Hoje a gente tem 2 temáticas super importantes no mercado global de investimentos, que é a correção da política monetária americana, né, a remoção dos estímulos monetários, não só americano, mas também do Banco Central Europeu, e a gente tem hoje um conflito em temperatura altíssima ali na Rússia e na Ucrânia, impactando mercados de fertilizantes, mercados de grãos. A gente acabou hoje à tarde aqui, as commodities agrícolas estão renovando as máximas por conta dessa expectativa de interrupção de fluxo global de comércio, né? Ou pelo menos ali naquela região da Europa. Então, tudo isso impacta. Então, toda a nossa construção de portfólio, toda a nossa decisão de investimento, ela começa a ser montada a partir dessa visão de cima para baixo. É claro que um fundo de crédito estruturado, ele tem que trazer outras qualidades para o investidor. Ele tem que ser um veículo que entregue para o investidor operações que o investidor não teria acesso facilmente. Então, nesse sentido, sim, temos aí canais de originação importantes, canais de estruturação importantes para colocar as operações de crédito do agro de pé, mas a decisão e o pensamento do fundo, a decisão de portfólio, o pensamento de como a gente vai gerir o fundo, ele carrega demais esse DNA top-down da JGP. Bom, interessante, Miller. E agora a gente, enfim, vai entrar, acho que na pergunta que todo mundo quer saber, o que é, então, o Fiagro, né, e qual que é, então, a normativa dessa nova categoria de fundo? O Fiagro, ele tem uma inspiração grande no fundo imobiliário, né, naturalmente com foco setorial diferente, né, mas a inspiração da lei do Fiagro, ela é a mesma da lei
do fundo imobiliário, ou seja, estender para a pessoa física os benefícios tributários de se investir nesse segmento, né? Então, o tratamento tributário para a pessoa física é exatamente igual à isenção de imposto de renda nos dividendos distribuídos. Então, nesse sentido, eles são bem semelhantes, com essa diferença de foco setorial. Dentro de um fiagro, você pode fazer muita coisa. Você pode fazer um fiagro de papel, como é o nosso JGPX11, um fundo focado em operações de crédito, em CRA, em debêntures, em FDICs. E você pode fazer coisas diferentes, como comprar terras agrícolas, como investir em fazendas, no limite até comprar diretamente insumos agrícolas e apostar na valorização desses insumos dentro do fundo. Há um range de possibilidades aí que os fiagros podem explorar, assim como acontece nos fundos imobiliários, né? A gente tem desde os fundos de papel, passando pelos fundos de laje, pelos fundos de incorporação, pelos fundos de desenvolvimento, pelos fundos de retrofit. Então, as possibilidades são muitas. A gente aqui na JGP, sabendo que o fiagro era um produto novo, a gente optou por começar por um fiagro de papel, né, um fiagro que pudesse fazer duas coisas de largada. Primeiro, entregar um bom rendimento mensal desde o primeiro mês para o investidor. Então, a gente não tem um ciclo de investimento muito longo, diferente quando você, por exemplo, compra uma fazenda, né, para apostar na valorização daquela terra. Esse investimento pode demorar 4, 5, 10 anos para maturar. A gente optou por fazer um investimento focado em títulos de renda fixa que pagam cupons, né, que pagam rendimentos intermediários, para que a gente pudesse refletir isso no fundo. Então, essa foi a primeira preocupação. E a segunda preocupação, voltando um pouco para o nosso DNA macro, é que a gente sabia que o Brasil estava no meio de um processo de alta de juros, no meio de um processo de alta de Selic. Então, a gente se preocupou em construir uma carteira de crédito predominantemente indexada ao CDI. Então, a ideia aqui é dar para o investidor diversificação de ativos e que a gente consiga também entregar o upside em termos de rendimento da subida da Selic e distribuindo rendimentos mensais. Então o Fiagro, ele, por enquanto, ele não tem ainda uma normativa própria, uma instrução da CVM, como o fundo imobiliário tem. Enfim, até estava comentando com a Júlia aqui antes da gravação. Então você tem, até estava vendo esses dados na B3, a gente tem hoje, pelo menos até o momento, 16 Fiagros, né? Alguns ainda em processo de IPO, alguns como o da JGP já sendo negociados na Bolsa. Mas aí, então, é um subsegmento, vamos dizer assim, né? O Fiagro seria com base na normativa do fundo imobiliário, do segmento de papel, né? Crédito, mas poderia ser tipo o equivalente ao tijolo do fundo imobiliário, terras agrícolas, né? Mas também poderia ser fundos de direito creditórios, né? O FDIC, mas também poderia ser fundo de investimento de participações, porque nada impediria, por exemplo, dentro do que existe hoje na normativa, de um Fiagro, por exemplo, que compre ações negociadas em bolsa, por exemplo, do setor do agronegócio. É isso mesmo, Miller? Como você colocou, as possibilidades são muitas, né? Então é sempre importante que o investidor compreenda bem em que segmento, que estratégia cada veículo vai estar focando, né? Na prática, hoje existe uma lei específica para o Fiagro, aprovada pelo Congresso, pela Câmara, sancionada pela presidência. O que falta ainda é uma normativa específica da CVM para o Fiagro. E aí o que a CVM fez foi o seguinte, ela pegou emprestada a normativa do fundo imobiliário. Isso não causa tanto problema prático para a gente, acaba causando só um detalhe. A gente fez o IPO do nosso fundo orientado para o público geral. E dentro dessa normativa da CVM, ofertas para público geral precisariam estar enquadradas como um fundo imobiliário. Então, o nosso Fiagro, o investidor que pega para olhar, ele vai reparar que tem um nome imobiliário no nome. Isso às vezes causa uma confusão, porque as pessoas podem achar que a gente está comprando terras ou coisa do tipo, não é nada disso.
Isso foi só uma maneira de enquadrar na normativa da CVM para que a gente pudesse fazer uma oferta para o público geral. Mas o JGPX11 é um fundo que foca em papel, que foca em operações de crédito, CRAs, debêntures e FDICs do setor agrícola. Certo, Miller. Então, eu queria que você falasse agora, né, enfim, de repente até a Júlia pode completar depois, né, o JGPX11, então, obviamente você já falou, ele é um fundo de crédito, né, então seria, até para a nossa audiência entender, seria um fundo similar ao recebível imobiliário, né, o que a gente chama até de fundo de papel também no segmento imobiliário, só que ao invés de ter na sua composição aí o CRI, ele vai ter títulos, né, atrelados aí com lastro no agronegócio. Então, de qualquer forma, eu queria que você falasse um pouco aí da tese de investimentos aí do fundo. Legal. Depois eu vou pedir a ajuda da Júlia para falar um pouco da carteira em si, mas deixa eu dar um passo para trás. Eu acho que tem uma outra diferença quando a gente fala de operações de crédito no agronegócio vis-à-vis ao mercado imobiliário. A CVM tem sido muito flexível na configuração de lastro agrícola para operações de CRA, e menos flexível, na minha opinião, em relação à configuração de lastro imobiliário. O imobiliário não tem muita conversa, ou existe um contrato de aluguel, ou tem um imóvel, ou não tem conversa, não tem muito o que inventar. Na parte de CRAs e de operações do agro, a gente tem aí alguns exemplos na rua, né? Tem o CRA da Burger King, tem o CRA do Madeiro, tem o CRA da Unidas, e você fala assim, pô, essas empresas de Madeiro e o Burger King são redes de lanchonete, não tem nada de fazenda no meio. E Unidas é uma empresa de aluguel de carro, igualmente não tem fazenda no meio. Na verdade, a CVM permite que, se as empresas têm uso de recursos orientados ao segmento agroindustrial, se configure lastro para a emissão de um CRA, que é enquadrado no FIAGRO. Então, eu acho que a primeira grande diferença dos FIAGROs de crédito em relação ao imobiliário é que eles permitem mais diversidade de teses, até usando empresas fora, cujo risco não é necessariamente inserido na cadeia agroindustrial. Falando da cadeia agroindustrial em si, a gente também no Brasil tem uma diversidade enorme de culturas, né? Trigo, soja, milho, açúcar e álcool, café, a parte de fruticultura. A gente vive num país muito rico em atividade agroindustrial. E essas dinâmicas, elas nem sempre estão todas na mesma linha. A gente pode estar sofrendo uma quebra de safra enorme no sul do país, que pode afetar ali a parte de soja e milho, mas ao mesmo tempo tá rodando com uma rentabilidade e uma produtividade altíssima no açúcar e etanol, até porque etanol é negociado com prêmio em relação à gasolina, com uma paridade em relação à gasolina, e a gasolina tem andado muito cara e todo mundo tem percebido, né? Então a gente tem muitas possibilidades de tese e de operações para serem feitas nesse escopo do agronegócio e que fogem da dinâmica do imobiliário. Então, acho que o FIAGRO tem sido percebido até pelos investidores de fundos imobiliários como uma alternativa de diversificação muito bacana. O imobiliário, a gente sabe, tem uma conexão mais direta com o nível de taxa de juros. Quando o juros sobe, o custo do financiamento para o comprador do imóvel aumenta também, a demanda esfria, você tem ali uma conexão mais próxima com o ciclo de política monetária, e o agro foge um pouco dessa dinâmica, então ele compõe bem, eu acho que o portfólio junto com os fundos imobiliários. Então, esse é o pano de fundo. E Miller, desculpa te interromper, claro, até para uma questão de curiosidade, até para, acho que isso vai facilitar esse exemplo que você falou, das possibilidades, né, porque eu acho que uma das coisas que eu já percebi, até conversando com outros profissionais do mercado que estão trabalhando aí iniciando esse trabalho com FIAGRO, é que as possibilidades, como você já falou, são bem maiores do que o setor da construção civil, quer dizer, tem mais lastro, mais operações para poder realizar. E como é que, me explica então, assim, até para a nossa audiência, como é que, por exemplo, o Burger King e o Madeira se enquadram dentro de um CRA, assim, o que faz com que uma empresa como essa possa emitir um
um CRA? Eu queria que você explicasse. E a explicação ela é simples. A CVM ela olha aonde os recursos vão ser utilizados daquela captação. Tanto o Madeiro quanto o Burger King, eles compram muita carne, né, hambúrguer no final do dia, que vem do boi, que está no pasto, está inserido então dentro da cadeia agroindustrial. Então, na interpretação da CVM, isso configura lastro para CRA, né? No caso da Unidas, a Unidas tem contratos de aluguel de carros com empresas da agroindústria que precisou levantar recursos para comprar esses carros, que seriam alugados depois para produtores de grãos, para fazendeiros e por aí vai. Então, isso também na interpretação da CVM configura lastro. Por isso que eu digo que o agro tem mais flexibilidade efetivamente de lastro e disposição de risco do que o imobiliário. O imobiliário não tem conversa. Ou está o imóvel ou está o contrato de aluguel. Não tem muito por onde correr, né? Se eu pudesse complementar, é muito também pelo entendimento do que é a cadeia do agronegócio, né? Então, eu acho que muitas pessoas se confundem quando elas pensam que agro é só agricultura, e a agricultura é só o setor primário. Então, seria basicamente aí a lavoura da cana, citricultura e etc. Mas quando a gente fala de agronegócio, significa 3 setores: o setor primário, o secundário, que seria a transformação, por exemplo, da laranja no suco, e o setor terciário, que seria a distribuição e o serviço. Então, aí inclui transporte do suco, a venda do suco nas lojas. Então, quando a gente fala de agricultura, é só 6% do PIB. Agora, quando a gente fala de agronegócio, é 26% do PIB. Então, é uma diferença muito grande, que é essa cadeia inteira que pode constituir lastro, e isso eu acho que confunde um pouco na cabeça das pessoas. Se eu vou dar uns exemplos aqui de todo tipo de empresa que pode estar incluso na cadeia, vai desde a empresa do insumo para a lavoura, as revendedoras, os distribuidores, as cooperativas, os produtores rurais, e aí a gente começa a passar da porteira, né? Então a gente começa a ir para as tradings, começa a ir para a agroindústria, até chegar na indústria de alimentos, o consumidor final, basicamente, o varejo e o food service, né? Então tudo isso está composto na cadeia. Bom, interessante, Júlia. Mas voltando aqui para a tese do fundo, então o foco realmente é o CRA, mas como você falou, então pode ter também debentures, obviamente debentures com lastro no agronegócio e FDIC. E quais são as características? Porque daí sempre tem no imobiliário tem essa divisão, que muitas vezes até gera polêmica, né? Que é o high yield, o high grade, enfim, risco de crédito. Então, eu queria que vocês falassem um pouco da tese também em cima dessa questão de classificação de risco. Assim, dada toda essas possibilidades de exposição, seja pelo elo da cadeia, pelo tamanho do emissor, pelo risco de crédito do devedor, pela cultura, assim, o mais importante é a gente ter uma leitura do que está acontecendo na rentabilidade desse universo aí do agronegócio, né? E o que a gente percebeu nesse início de fundo é que haviam desafios importantes aí, riscos associados a questões climáticas, à quebra de safra, à incerteza de produtividade, quando a gente ia para o produtor pessoa física de forma direta. Então a gente sabe que existem alguns fiagros no mercado que vão direto lá no produtor. Existe uma operação muito clássica que é feita nesse segmento, que é uma operação com 50% de garantia em terra, mais uma garantia de contrato de fornecimento para um bom off-taker. Se o cara produz trigo, milho, ele vende para uma trade, então você pega a terra como alienação fiduciária e faz a cessão fiduciária desse contrato como garantia adicional. Então, essa é uma operação que tem aparecido muito entre os fiagros. A gente não se interessou tanto por essa operação. Primeiro porque a gente acha que esses eventos climáticos extremos que a gente tem passado aí desde o início do ano, seja a seca na região sul do país, sejam as chuvas ali na região mais central e a umidade muito elevada, isso expõe os produtores a riscos muito específicos. Então a gente tentou fugir um pouco dessa operação de produtor pessoa física e procurar
empresas de porte maior, empresas que sejam melhor formalizadas. Esse é um outro ponto. Eu acho que um gargalo no agronegócio segue sendo formalização. Então, a gente é muito crítico aqui em relação a balanços auditados, em relação ao background check, que a gente chama, a checagem de antecedentes, a checagem de problemas ambientais, problemas, contingências tributárias, problemas de execução passada de garantia, isso tudo a gente faz uma varredura muito profunda, e acaba que isso apita mais no pequeno produtor, naturalmente. Então, a gente, sabendo disso, a gente tentou posicionar o nosso portfólio com grandes devedores. Então, a gente tem alguns nomes bem conhecidos, né, hoje na carteira: Cosan, Minerva, Eldorado Celulose, são alguns exemplos. A própria FS Bioenergia também, que é uma empresa que está, nesse momento, fazendo uma oferta CVM 400 de um CRA. E a gente optou por chegar no produtor, pessoa física, no pequeno produtor, por meio de operações securitizadas, né? São aqueles FDICs, são carteiras pulverizadas, onde a gente escolhe um bom patrocinador. Então, a gente tem operações de natureza pulverizada hoje com a Syngenta, com a KWS Semente, com a Albo. São alguns exemplos que, basicamente, a gente acaba financiando a venda de insumos para esse pequeno produtor. O vendedor fica investido no veículo com a gente por meio de cotas subordinadas, a gente investe por meio de cotas seniors, e a gente sabe que a inadimplência para o fornecedor de insumos no campo ela é muito menor, porque se o cara não paga, na safra seguinte ele fica sem semente, fica sem defensivo para refazer o plantio. Então, acho que a primeira consideração que a gente vai fazer é essa: é uma leitura do que está acontecendo no setor agroindustrial, uma preocupação com efeitos climáticos e, a partir daí, uma orientação para a gente posicionar a nossa carteira um pouco mais para cima em termos de qualidade dos devedores. A gente está com um spread na carteira e um dividend yield na carteira menor por conta disso? Creio que não. Acho que a gente tem distribuído dividendos aí com yields superiores a 1% ao mês nas duas distribuições anunciadas. E essas operações de emissores maiores, elas têm uma outra vantagem que facilita a negociação via mercado secundário. Então, a gente já está trabalhando algumas operações para venda já, que a gente investiu alguns títulos para venda no mercado secundário, com bom potencial aí da gente conseguir converter alguma coisa no curto prazo. Isso tem um potencial para trazer ganho de capital para as operações dentro do fundo e aumentar o dividendo da carteira, sem que a gente precise tomar um risco de crédito muito, muito elevado. Quando você vai para uma operação de CPR, para uma operação de empréstimo direto para um fazendeiro, a chance de você conseguir vender isso no secundário é nula, porque ninguém vai conhecer aquele fazendeiro, ninguém compra CPR direto. Quando você usa um CRA com rating, com um risco de um nome conhecido, você tem mais possibilidade de girar no secundário, de fazer mais ganho de capital. Então, essa é acho que é a segunda coisa bacana aí. Aí eu passo para a Júlia. Não sei, Júlia, você quer falar um pouquinho dos nomes, de como é que a gente está posicionado aí setorialmente e tal? Vamos lá. Ô, Júlia, só um comentário aqui antes de você falar. Então, o JGP, ele é um fundo high grade, né? Porque você citou nomes aí até bastante conhecidos do público. E da mesma forma, de repente a Júlia já poderia responder isso, da mesma forma, então, que já ocorre isso no mercado de recebíveis imobiliários, as gestoras montam os fundos e não vão adquirir títulos no mercado secundário para compor sua carteira, né? Existe essa chamada originação própria, enfim, dessas estruturas de crédito. No caso da JGP, para o Fiagro é a mesma coisa, quer dizer, então vocês também estão olhando, claro, oportunidades no secundário, tanto para títulos que vocês originaram, mas a parte predominante da carteira é originação própria de vocês, correto? Então, já vou até responder, Miller, a gente fez algumas aquisições no secundário. A gente tem, eu diria que as 3 linhas aqui no nosso portfólio. A gente tem originação proprietária, o nosso head de crédito sustentável aqui da área, ele faz uma originação e a gente tem
alguns ativos para originação aí no pipe também. A gente tem ativos que a gente comprou no mercado primário de grandes bancos, a gente tem ativos que a gente comprou de pequenos e médios aí originadores, e a gente também tem mercado secundário. Eu diria que mercado secundário foi mais ou menos, pouco menos de 1/3 das operações que a gente tem aí na nossa carteira atualmente. E também em relação a o FDIC, né? Então, o exemplo que você colocou é uma antecipação, enfim, para a empresa que ela é fabricante de insumos, enfim, então, mas de qualquer forma não é um risco direto, como você falou, Miller, no caso, tão grande assim em relação à inadimplência daquele pequeno produtor, né? Acho que é uma estrutura de FDIC, mas dentro do que você falou, você tem essa minimização de risco, dado o papel também da empresa principal, que é a fornecedora, correto? Correto, e até para falar um pouquinho mais sobre a tua pergunta anterior, eu diria que a gente não necessariamente é high grade, a gente está high grade nesse momento. E aí tem dois motivos. Primeiro, essa percepção de risco, dadas as quebras de safra recente para o produtor menor, para exposição direta em produtores, então a gente está escolhendo aí empresas maiores, e segundo que a gente percebe que o incremento de prêmio para se tomar o risco do pequeno produtor de forma direta não justifica a gente sair dos grandes emissores. Então, por exemplo, a gente tem um CRA na nossa carteira, quem tiver a curiosidade de ver o relatório gerencial, a gente tem um CRA da Minerva, que foi adquirido via mercado secundário CDI mais 3,5. Enquanto tem operações a gente vê no mercado para produtor direto, pessoa física por vezes, a CDI mais 5. Aí você fala assim, pô, vou por causa de 1,5% ao ano, eu vou sair de um risco Minerva, um emissor de grande porte, ação listada na Ibovespa, debêntures no mercado local, bonds emitidos lá fora, rating por agência internacional, por causa de 1,5%, eu vou dar esse pulo de risco? Às vezes não justifica. Então, essa é a outra razão. A gente ainda tem conseguido encontrar para emissores de grande porte prêmios super satisfatórios nos canais de originação para colocar na carteira. Você perguntou sobre originação também. Hoje a gente tem um head de originação proprietária, que é o José Pulgas, mas a gente costuma dizer que originação tem que ser pensada em ecossistema, não só originação, acho que toda estratégia corporativa hoje tem que ser pensada em ecossistema. Então, a gente pensa na nossa originação a partir do canal de originação proprietária, a partir do mercado secundário de títulos. Hoje nós somos um dos principais players de mercado secundário de crédito no Brasil, em termos de volume negociado. Tem que ser pensado a partir do relacionamento com grandes emissores, com grandes coordenadores, perdão, e aí a gente está falando dos bancos de investimento principais. Tem que ser pensado a partir do relacionamento com pequenos estruturadores, boutiques, securitizadoras, consultorias. Temos uma pessoa hoje no time, a Carla, que além de fazer um pouco do nosso RI aí, tem essa responsabilidade de tá junto desse canal de originação, tá dando atenção, tá propondo soluções. Então a gente pensa a nossa originação em ecossistema. A originação proprietária ela é importante, sem dúvida é importante. Temos algumas operações na casa sendo importantes, sendo estruturadas nesse momento no segmento agro, mas ela não pode ser a única fonte, né? Então a gente tem que ter esse ecossistema muito, muito bem desenvolvido para que a gente maximize as oportunidades que o fundo possa ter acesso, né? E, Júlia, então você pode falar aí dos principais ativos da carteira? Claro, vamos lá. E eu já vou pegar o primeiro gancho. Quando a gente fala de estamos high grade, a gente está 70% com ativos que a gente está falando que são high grade. E aqui, o que é o meu diferenciamento para high grade e high yield? O que tem rating externo em escala nacional acima de A é o que está high grade no nosso portfólio. Então, aí estão 70% da nossa carteira e 30% são de 3 ativos que estão na nossa carteira que não tem rating externo, porém, os 3 têm um pacote de garantias muito bem solidificado. Então, cessão fiduciária de recebíveis, alienação fiduciária de imóveis e aval dos sócios, todas essas 3 têm um pacote parecido desses. Quando a gente fala dos ativos high grade, que a gente consegue fazer um giro, e aí até a Minerva é um bom exemplo disso, a Minerva, o CRA dele foi emitido com CDI mais 5,40,
a gente adquiriu no CDI mais 3,50 e hoje em dia já está sendo negociado no CDI mais 3. Então, a gente já conseguiria fazer uma marcação a mercado aí para um ganho de capital numa venda no secundário. Isso demonstra o quanto que a gente consegue girar e de liquidez que a gente tem nesses papéis. E aí, quando eu falo de liquidez, desses 11 ativos que a gente tem na carteira, apenas um a gente considera como mais ilíquido, que é um desses que a gente fala de high yield, é de uma usina de sucroalcooleira em São Paulo, que se chama Usina Moreno. São 3 usinas com uma capacidade de moagem de mais de 10 milhões de tonelada de cana, e aqui é um papel que é o que eu diria que é o que joga o nosso yield para cima, o nosso spread. Ele tem uma composição aí ele é feito um FDIC que compra uma CPR, e aqui ele tem um spread médio de CDI mais 10%. É uma combinação de uma cota sênior com 1% de uma cota subordinada, tem amortização anual, mais ou menos 20% ao ano já a partir desse ano, e é uma empresa que está saindo de uma recuperação judicial. Eles têm 70% de cana própria cultivada nas usinas, sendo que de garantia, do pacote de garantia deles, excede bastante, com uma combinação de alienação fiduciária de imóveis, hipoteca, aval na física dos acionistas e cessão fiduciária dos recebíveis, que excede bastante a emissão total do FDIC deles. Então, é um pouquinho aí da nossa carteira. A gente tem 11 ativos na nossa carteira, a gente está fazendo o giro, como o Miller mencionou, de algum desses, para poder colocar mais coisa para dentro, que tem bastante operação interessante aí no mercado. Eu diria que a gente está vendo, hoje em dia, 7 operações, atualmente, os nossos analistas estão olhando 7 operações, e já estamos passando como é que a gente olha isso. A gente faz um comitê de crédito, a gente fala com a companhia, a gente faz um background check. Então, tudo isso faz parte do nosso processo de investimento e abrindo espaço na carteira para a gente sempre estar diversificando cada vez mais o risco. Júlia, tem vários nomes técnicos aí que, ao longo do tempo, acredito que os investidores vão começar a ficar um pouco mais entendidos, mas, por exemplo, o que é um CPR, né? Você falou, o FDIC compra CPRs, é uma cédula, então, do produtor rural, é isso? Isso, vamos lá. Como esse FDIC, ele é um pouco mais complicadinho de eu explicar, mas vamos explicar. O FDIC, ele compra uma cédula do produtor rural, e aí esse FDIC especificamente compra uma outra cédula emitida a um nível mais barato. Então, é uma combinação disso. Mas o CPR que eu falei em si é uma cédula do produtor rural. Essa cédula nada mais é do que o laço desse empréstimo direto, por exemplo, do produtor com uma instituição financeira? O CPR é um lastro para um CRA, exatamente. E acaba sendo o título que formaliza a dívida, né? Então, quando a gente empresta para uma empresa regular, por vezes o título é a debênture. Quando a gente empresta, por vezes, para um emissor do imobiliário por meio de uma securitizadora, tipicamente o título é um CRI. No agro, o título bastante usado é a CPR, que é uma cédula do produtor rural, representa a dívida e a taxa de juros devida pelo produtor que contratou recursos, né? Júlia, você até tocou no assunto, mas como é que essa parte, então, faça um pouco mais sobre a gestão de risco? Então, realmente, pelo que você falou, a estrutura de garantia de um CRA é muito semelhante ao que é um CRI hoje, incluindo até o imóvel, a aval aí dos envolvidos, né, nessa operação. E então vocês têm aí um comitê de investimentos na JGP, que vocês avaliam tudo isso antes de fazer a aquisição ou a originação de um título como esse, né? Isso, a gente tem garantias que podem ser de bens móveis e bens imóveis, né? A gente prefere muitas vezes o do bem imóvel, que seria, por exemplo, uma alienação fiduciária de um imóvel, porque é muito mais fácil para a execução. Mas também tem um contrato de garantia, por exemplo, dos bens móveis, que é o que a gente tende a não priorizar,
que seria principalmente estoque, penhor, uma safra futura. É muito mais difícil executar um penhor de uma safra de cana no Nordeste. Então, como é que você vai pegar isso se você tem que moer isso tudo? Enfim, e aí a gente tem a alienação fiduciária do bem imóvel, que a gente prefere, também tem a cessão fiduciária dos contratos de fornecimento, que fica no meio, basicamente, entre o móvel e o imóvel. Ele é móvel de natureza, mas ele é mais fácil de a gente monitorar. E a gente também pega bastante, que a gente gosta, o aval na física dos sócios. Então, acaba que esse pacote de garantias é bem mais diversificado do que no produto imobiliário. Bom, interessante, Júlia. E eu queria que você falasse agora um pouco do cenário do setor do agronegócio. Acho que já deu uma boa ideia, né, do que representa o PIB, não só o que a Júlia falou, né, do que seria o que a gente vê, né, do agrícola ali, do setor primário, né, mas realmente a cadeia do agronegócio, que chega acima de 25% do PIB. Então, nesse sentido, realmente, a gente tem um potencial aí de crescimento bem maior do que o que a nossa audiência está acostumado aqui, que seria o setor imobiliário, né? Que você falasse um pouco também dos números aí desse setor do agronegócio. Fala, Júlia, isso aí você mata melhor do que eu. Vamos lá, então, quando a gente fala dessa cadeia, quando a gente está falando o Miller, eu acho que deu um pouquinho de fala, os riscos de mudanças climáticas, eu acho que são dos mais importantes de se observar. A gente tem um país que a gente tem diversas regiões, então não é um país que, se tem uma mudança, um risco climático em uma parte, talvez não afete o outro, pode ser que esteja tendo muita chuva numa parte do país e seca em outra parte do país. Então, diversificação geográfica aqui é muito importante. Eu diria também que tem alguns monitoramentos que têm que ser feitos. Então, por exemplo, monitoramento de chuvas é muito importante, monitoramento de preço de petróleo. Parece que tudo acaba no setor agropecuário, acaba no preço do petróleo. Então, por exemplo, a cana-de-açúcar, você pode usar isso para fazer açúcar ou para fazer o álcool. Então, acaba que o preço do açúcar também vai depender do preço do petróleo. O milho, você também pode fazer o etanol do milho, ou você pode ter a produção do grão em si. Então, também vai ser afetado pelo petróleo. O algodão, você pode ter o produto do algodão em si, ou você vai ter a fibra sintética, que é feita do petróleo. Então, muitas vezes são algumas várias cadeias que acabam indo para tudo no preço do petróleo. E aí a gente tem, na nossa casa aqui, que é muito macro, a gente acaba seguindo a visão da casa sobre o preço do petróleo, e isso influencia a gente a monitorar os preços agrícolas. Então, o potencial do setor agrícola, indo mais para a sua pergunta, é enorme, mas aqui na JGP a gente não tem, não vai fazer uma família de fundos, então mencionei aí alguns setores que a gente poderia ter fundos diversos. O FIAGRO é o nosso fundo da casa, que vai ser um veículo 100% para todos os tipos de setores e ter diversificação. E aí você perguntou um pouco sobre o que a gente espera esse ano. Como o Miller mencionou, bastante risco, a seca que teve e as safras que vieram não estão exatamente nos períodos certos. No Mato Grosso está tendo muita chuva e algumas colheitas estão sendo perdidas. Então, por isso que a gente prefere ficar aí no high grade, e não nesse produtor, por exemplo, de milho e de soja que não tem um seguro rural e que está sofrendo nesses 2 últimos meses. Que mais, Miller? O que a gente pode aí acrescentar? Não, em termos de perspectiva setorial, é um pouco isso. São questões geográficas específicas para algumas culturas. Eu comentei aí essa estiagem no sul do país, né, bem relevante para a soja e milho em particular. Agora, por outro lado, você tem também questões que ajudam os produtores brasileiros, né? Você tem uma expectativa também de um clima menos favorável nos Estados Unidos para a safra de milho. Você tem essa questão geopolítica hoje na Rússia e na Ucrânia, que eu passei rapidamente, super relevante para o mercado de trigo e de milho, né? A Ucrânia é uma grande exportadora de milho, né?
A Rússia é uma grande fornecedora global também, uma exportadora de fertilizantes, né, que são produtos de base para os produtores brasileiros. Então, um aumento do custo de insumos não acompanhado necessariamente por um aumento de preço de commodities pode comprimir a margem do produtor. Então, tudo isso acaba entrando na nossa equação. E a gente pode ter uma situação onde, eventualmente, a margem para o produtor de soja está comprimida, e a margem do esmagador, né, que é o cara que compra a soja e prepara lá o farelo, o óleo, que prepara os produtos, pode estar numa tendência mais favorável, seja por uma dinâmica distinta de consumo, seja porque esse esmagador está conseguindo ter acesso a commodities de outras regiões, de outros fornecedores que não estejam sofrendo com questões climáticas. Então, toda essa distribuição de rentabilidade nas cadeias, elas entram na nossa conta, na nossa decisão, da melhor maneira que a gente otimiza esse portfólio. Agora, volto a dizer, botina no campo é importante, o Pugas sempre fala isso, ele que está lá na nossa originação diária, mas pensamento global e uma avaliação global de como as commodities tendem a se comportar também é muito importante nesse produto específico. E até por questão de curiosidade, né, assim, vocês colocaram uma série, porque a gente pensa no setor agrícola com grande potencial de crescimento, enfim, segurou o PIB brasileiro aí durante esses últimos anos, tal, mas ela é uma atividade arriscada, porque você está sujeito a choques, né, que são imprevisíveis, como vocês estão comentando aqui, pode ter uma seca numa região, ou uma superprodução também em outra região, uma quebra de safra além da questão do preço de petróleo, que também está associado aí a N choques diferentes, inclusive choques externos de ordens diversas, né? Mas tem algum tipo de segmento agrícola que vocês, isso aqui eu não vou entrar porque realmente é muito arriscado, sei lá, açúcar, sei lá, soja, milho, café, vocês têm alguma visão nesse sentido ou não? Acho que tudo tá sujeito aí a um lastro de uma operação de crédito. Eu acho que o setor de açúcar e álcool é um setor interessante porque foi um setor que teve muitos problemas no passado, mas a minha opinião, não sei se a Júlia concorda, a Júlia também acompanhou os pontos de produtores brasileiros e sul-americanos de açúcar. Eu não me recordo de ter visto um momento tão favorável para a rentabilidade de empresas de açúcar e álcool como a gente está vendo nesse momento. Como eu comentei, o etanol ele negocia com uma relação aí no preço de gasolina, e o preço internacional do açúcar também está muito alto. Aí tem outras questões, né? A Índia introduzindo a mistura de etanol na gasolina, mexendo no mercado global de açúcar por conta disso, também a partir de uma preocupação de redução de emissão de CO2. Então é um setor que há muito tempo a gente não via uma perspectiva tão boa. Quer dizer que está todo mundo nadando de braçada? Não necessariamente. Como o preço do bem está muito elevado, a gente tem que avaliar se a usina tem, por exemplo, um acesso permanente, um acesso adequado à cana-de-açúcar. Porque, por vezes, o cara tem a capacidade de moer a cana, mas não tem a cana. Nesse cenário, a rentabilidade se distribui do esmagador para o produtor da cana. Então, é tudo uma cadeia, né? A rentabilidade ela vai flutuando ali no meio, né? Por exemplo, a gente falou da Minerva aqui, que é um abatedouro, né, um frigorífico, e é um cara que está inserido num setor que se consolidou muito no Brasil, né? Hoje as três grandes têm um market share muito grande na parte de carne bovina, né? A JBS, Minerva e Marfrig. Então, de repente, o produtor de boi fica numa situação mais complicada, porque existem muitos produtores de boi e poucos compradores, que são os abatedores, e boi é um animal que você não transporta em grandes distâncias também, né? Você tem restrições de logística. Então, também um cenário onde a rentabilidade vai se distribuindo. Eu acho que o que é muito sensível para a gente, a Júlia pode complementar bem, e que realmente a gente não abre mão, é essa questão dos fatores socioambientais, né, dos fatores ESG. A gente leva essa pauta super a sério, a gente acha que as empresas do agronegócio estão numa linha de frente aí nessa questão ambiental, não só do Brasil, mas de todo o planeta hoje, e estão sob um escrutínio muito grande.
Então, a gente eventualmente fazer uma operação de crédito para um produtor que a gente vai descobrir depois que o produtor tem problemas de desmatamento, que o produtor está usando um volume grande de defensivo químico, que está usando trabalho em condições análogas à escravidão, que infelizmente ainda acontece no campo, no agro, em algumas situações. Isso tudo pode levar a um problema seríssimo. Nesse momento que a gente estava falando, veio uma notícia aqui de que a Marfrig teve encerrada as negociações para obtenção de um empréstimo do Banco Mundial por não alinhamento de metas socioambientais e de acompanhamento de cadeia de fornecimento. Então, se a gente descobre um problema sério nesse campo, depois de feita a operação de crédito, essa empresa ela pode ter contratos de exportação cancelados, em particular se forem compradores europeus que estão olhando isso com muita atenção, podem ter linhas de crédito cortadas com os bancos, sem contar multas, cancelamento de licenças e tal. Então, isso é muito sensível para a gente. Então, por exemplo, subindo ali da região do Tocantins, entrando no Pará, entrando em região amazônica, você trabalhar com a alienação fiduciária de terra, a gente vê um risco enorme, é uma região muito onde a incidência de grilagem é muito grande, problemas de matrícula, então tipicamente não se mexe em alienação fiduciária de propriedade agrícola para cima ali dessa região do Mato Piba e tal. Então você tem esses detalhes que acaba sendo importante a gente estar observando, né? Eu não sei se a Júlia quer complementar alguma coisa na parte ESG. É isso, eu acho que a gente não tem um filtro negativo por setor, a priori, a gente tem muito mais parâmetros que basicamente são compostos por um tripé, que a gente fala de combate ao desmatamento, combate a mudanças climáticas e alinhamento de práticas agropecuárias brasileiras às melhores práticas globais. Então, quando a gente fala de agropecuária, aí sim a gente tem um cuidado muito maior, e quando a gente fala de algumas regiões que estão mais sujeitas ao desmatamento, a gente também olha com um pouquinho mais de cuidado, muito mais do que uma análise setorial que a gente não vai investir de cara. Bom, interessante. Bom, chegamos no final aqui da nossa entrevista. Bom, então, como padrão, eu queria que vocês fizessem então, as considerações finais para a gente poder encerrar, então vou aproveitar o gancho aqui com a Júlia. Obrigada, Thiago. Queria agradecer. Queria falar que quando a gente sempre fala desse número entre 25% e 30% do agronegócio correspondendo ao PIB, não é uma coisa excelente porque a indústria também não está indo às mil maravilhas. Então, quando a indústria está forte, isso vai permitir também que a participação da agropecuária seja maior no PIB brasileiro. E aí eu diria que isso que precisa vir para expandir além desses 25%, 30% de participação. E queria agradecer aí para você, ao Clube FII, pela oportunidade e espero que a gente converse mais aí no futuro. Então tá certo, Júlia. Obrigado aí pela tua primeira participação aqui no nosso programa. Miller? Bom, obrigado também, queria agradecer e aproveitar para reafirmar essa nossa intenção de dar ampla publicidade para esse produto novo, para o Fiagro. Então, a gente tem caprichado aí nas cartas mensais, estamos com uma agenda de participações em lives super extensa, muitas reuniões com investidores, com distribuidores, e é uma prioridade grande para a gente estar dando essa publicidade, estar explicando a maneira que a gente pensa, a maneira que a gente monta o portfólio, as oportunidades que a gente tem acesso, e tentando entregar aí um produto não só de boa qualidade, mas de boa transparência também para o investidor, né? Obrigado aí pelo convite. Valeu, Miller. Também agradeço a tua primeira participação aqui no nosso programa, primeira participação aqui também da gestora, né, da JGP, e falar então para a nossa audiência que os Fiagros estão já disponíveis lá na nossa plataforma, né, então tem fundo imobiliário, também tem Fiagro, então quem tiver interesse em informações aí do Fiagro JGPX11, então já é só colocar o código ou o nome, você vai já encontrar as informações do mesmo padrão que a gente encontra lá dos fundos imobiliários, incluindo principalmente a facilidade de você fazer lá também a visualização, o download da carta mensal, né, do relatório gerencial dos Fiagros, tá? Então, acredito que a audiência realmente vai gostar desse conteúdo. De novo, né, é a primeira entrevista aqui do programa sobre o tema.
Então, com certeza, aí ao longo do ano também a gente vai ter outros conteúdos aí no nosso canal do YouTube falando aí sobre o FIAG. Então, de novo, Júlia Miller, obrigado pela participação. Também para a nossa audiência aí, um grande abraço e até o próximo programa. Até mais!